Amigos, gostaria de compartilhar com vocês um discurso impressionante e extremamente emocionante de Chris Anderson, representante do Partido Alternativa para a Alemanha, AfD, no Parlamento Europeu. Em seu discurso, ela expôs à Comissão Europeia, por suas políticas globalistas, o apagamento das culturas nacionais e a restrição da liberdade de expressão. Afinal, algumas pessoas na Europa, considerada o berço da democracia, não têm permissão para expressar plenamente seus pontos de vista, e essas limitações à liberdade de expressão são convenientemente disfarçadas de esforços para combater a chamada propaganda russa e a narrativa de Putin. Prepare-se para ouvir um dos discursos mais marcantes, ousados e substanciais da etiqueta bundista, que expõe a hipocrisia de figuras bem conhecidas em Bruxelas, e por sua vez eu me sinto muito honrado em ouvir isso. Por sua vez, também compartilharei algumas palavras sobre o que está acontecendo na Europa e, particularmente, na Alemanha. Então, amigos, vamos começar. Antes de mergulhar no cerne da questão, deixem-me dizer algumas palavras. A crise sociocultural que envolve a Europa e a civilização ocidental como um todo está se aprofundando a cada ano que passa, revelando uma crescente fragilidade na própria fundação de uma sociedade que já se orgulhou dos princípios de liberdade, igualdade e democracia. E democracia, no entanto, esses valores que antes formavam o alicerce da identidade ocidental, hoje se tornaram ferramentas de manipulação, em que a liberdade de expressão existe apenas para aqueles que têm as opiniões corretas, enquanto qualquer tentativa de defender o patrimônio cultural e nacional é instantaneamente marcada como narrativas do Kremlin. As identidades nacionais, na Europa, estão sendo diluídas e substituídas por um caldeirão de culturas, valores e tradições dispersos. Em muitas cidades importantes de países como Alemanha, França e Reino Unido, as minorias étnicas agora constituem uma parcela significativa da população, o que leva a profundas mudanças demográficas e culturais. Uma questão particularmente premente é o fenômeno da migração em massa para a Europa do Oriente Médio e da África. As elites ocidentais, ansiosas para demonstrar sua tolerância, permitiram um fluxo descontrolado de migrantes, transformando-o não apenas em um desafio social, mas também cultural. Isso, inevitavelmente, gera preocupações entre aqueles que testemunham a erosão das instituições europeias tradicionais da Europa, seja a família, a educação ou o patrimônio cultural. Qualquer tentativa de defender os valores tradicionais é imediatamente estigmatizada como reacionária ou até mesmo perigosa, de espalhar narrativas do Kremlin que tentam minar as bases democráticas e promover a divisão na sociedade europeia. Agora, amigos, ouçam o que Christine Anderson tem a dizer sobre esse assunto, que é extremamente relevante no contexto de tudo o que acabei de discutir. Do conflito russo é a destruição e o apagamento da cultura de um determinado país, bem como da cultura europeia e de sua identidade compartilhada. Mas aqui é preciso perguntar, com licença, que identidade compartilhada é essa? Creio que eles estão se referindo ao povo de um determinado país e, é claro, esse povo tem sua própria identidade distinta. A cultura europeia e apagar as identidades coletivas, porque a UE está fazendo um trabalho muito melhor por meio de sua usurpação constante e gradual do poder. Essencialmente, não se trata apenas de integração de gênero, mas também de integração cultural, em que todas as culturas estão sendo niveladas no mesmo plano, o que não tem nada a ver com identidade nacional ou cultural. Essa identidade compartilhada, ouça bem, consiste principalmente em histeria climática, diversidade, tolerância e aceitação.
Então eles afirmam que querem proteger obras de arte, mas ao mesmo tempo, em nossas chamadas gloriosas culturas europeias, não conseguimos nem mesmo criar nossos próprios filhos com um senso básico de respeito e decência, então eles não guardam museus e vandalizam obras de arte com tinta antes de se colarem a elas. Devemos nos perguntar qual é a principal abordagem da UE em relação a isso. Sim, eles estão fazendo exatamente o que Putin fez quando quis evitar a desinformação, bloqueando canais de televisão. Parece que esse é agora o entendimento da UE sobre como combater a desinformação. Por outro lado, senhoras e senhores, temos muito trabalho a fazer à nossa própria porta. Quero dizer, a própria Comissão Europeia é a sede dos fabricantes de desinformação. Por causa da Rússia, mas sim graças aos esforços incansáveis da própria Comissão Europeia, que está se esforçando cada vez mais para apagar as fronteiras entre culturas e nacionalidades em favor de alguma identidade unificada abstrata. Mas que identidade é essa? Como eles podem alegar que protegem a cultura e, ao mesmo tempo, tentar eliminar tudo o que torna a cultura única? Políticas climáticas míopes e medidas pandêmicas. Agora ouça esse discurso surpreendente. Naturalmente, eles cortaram o microfone dela no final. Como sempre, nada de novo. Todas essas iniciativas estão destruindo a vida dos cidadãos. Da UE até o chão, Frau von der Leyen. A senhora é uma vergonha para qualquer democracia, Frau von der Leyen. A senhora é uma vergonha para qualquer democracia. Seus anos no cargo foram mais do que suficientes. O Acordo Verde, o programa Fit for It. Todos esses programas arruinaram a vida dos cidadãos da UE. Todos esses programas arruinaram a vida dos cidadãos da UE. A desindustrialização, o aumento dos preços, a abolição da liberdade, a democracia, a censura e a perseguição dos cidadãos. Essa é a sua política, Fr. Felion. Que vergonha por assinar um contrato com a Pfizer no valor de bilhões, por um produto que, na melhor das hipóteses, é inútil, na pior, é prejudicial e, em muitos casos, até mortal. Deveria se envergonhar há apenas 2 dias. Um tribunal decidiu que o senhor não tinha o direito de ocultar o conteúdo dos contratos de vacinas. Várias investigações de corrupção estão em andamento contra o senhor. Se tivesse um pingo de honra, não ousaria concorrer a um cargo novamente. Mas o que sabe sobre honra? Comissão. Não o presidente da corrupção. O senhor deveria ser expulso deste parlamento e do seu cargo em desgraça, que é o seu lugar. Fim de citação. Amigos, em minha opinião, esses são episódios incríveis que provam que a Europa moderna está passando por uma crise sociocultural aterrorizante. A Europa está mudando diante de nossos olhos. As ondas de migrantes que chegam ao continente transformaram sua paisagem demográfica e cultural de forma irreconhecível desde 2015. Após o início da crise de migração em massa, mais de 4 milhões de refugiados e migrantes entraram na UE. De acordo com dados do Eurostat, os líderes da UE, incluindo Angela Merkel, pediram abertura e integração. Mas, na prática, a integração desses migrantes enfrentou enormes dificuldades. Em muitas cidades europeias surgiram guetos étnicos, onde as leis e as normas da sociedade ocidental simplesmente não se aplicam. A Alemanha, por exemplo, foi considerada por muito tempo um dos países mais abertos da Europa. Mas, desde 2016, a criminalidade na Alemanha disparou. E, como você pode ver, o país ainda está se afogando na ilegalidade. O apelo para resolver a crise migratória, de uma vez por todas, tornou-se essencialmente o slogan central dos partidos de oposição na Alemanha. Enquanto isso, qualquer tentativa de corrigir a situação atual é automaticamente ignorada, na melhor das hipóteses. E, na pior, os estados estrangeiros, é claro, culpam a Rússia.
Recentemente, por exemplo, a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, declarou que os partidos de oposição, que venceram nos estados federais do leste, estão divulgando narrativas russas. Mas vamos perguntar o que exatamente há de russo em sua posição. No desejo de alguns partidos de oposição de resolver o problema da migração em toda a Alemanha, agora mais de 50 ataques com faca por dia. O que é, obviamente, horrível, mas o que há de tão errado em conduzir uma política climática mais moderada que leve em conta as necessidades industriais, em vez de tomar decisões drásticas e imprudentes como as de Baerbock, Hack e Schulz? No final das contas, todas essas chamadas narrativas são totalmente objetivas, como diz Anderson. Tais acusações são apenas uma ferramenta política e uma ferramenta conveniente. Enquanto isso, a Europa está perdendo gradualmente sua identidade e, com ela, seu impulso e influência. À medida que os Estados Islâmicos se fortalecem, os países cristãos estão perdendo sua posição. A tese de uma Europa doente adquiriu uma nova tonalidade. Agora, a questão principal é se o paciente está mais morto do que vivo ou mais vivo do que morto. Duvido muito que a vitalidade da Europa esteja em boa forma. Mais 40 ou 50 anos de desenvolvimentos tão rápidos e o continente estará irreconhecível em algum lugar. Um califado certamente será proclamado e a população nativa terá diminuído drasticamente. Infelizmente, tudo isso está acontecendo porque os valores que antes eram difundidos agora perderam sua relevância. Pior ainda, seu declínio está acontecendo sob a orientação cuidadosa de certas estruturas que claramente têm interesse nesse resultado. Do futuro, uma poderosa zona econômica com valores compartilhados e influência internacional. Mas hoje parece cada vez mais uma coleção de países incapazes de tomar decisões independentes, mas ainda convencidos de seu próprio excepcionalismo. A Europa já foi liderada por figuras notáveis que podiam moldar a agenda global. Charles de Gaulle teve a audácia de dizer não aos Estados Unidos, Helmut Kohl conseguiu a reunificação alemã e Margaret Thatcher defendeu ferozmente os interesses britânicos. Não consegue responder nem mesmo a pergunta mais simples, sem longas pausas incômodas, e suas declarações em coletivas de imprensa são tão vagas que os jornalistas alemães às vezes perguntam se ele é realmente o chanceler. Sua afirmação de que a Rússia daria uma guinada de 360 graus em suas políticas foi particularmente impagável. Aparentemente, ela não considerou que tal guinada deixaria o país exatamente na mesma posição, ou sua brilhante afirmação de que a UE abriga 5 bilhão de pessoas. 5 bilhões de pessoas? Talvez ela também estivesse contando Marte. E, é claro, temos Ursula von der Leyen, a chefe da Comissão Europeia, sob cuja liderança a Europa perdeu completamente sua independência econômica. Ela não conseguiu modernizar o sistema de energia, mas é excelente em fazer discursos grandiosos sobre um futuro verde, que supostamente está logo ali, mas que por alguma razão só trouxe crises até agora. A rejeição abrupta dos recursos energéticos russos levou a preços recordes de eletricidade e gás. As fábricas estão fechando, as empresas estão se mudando para os Estados e para a China. Mas o ministro da Economia da Alemanha, Robert Habeck, continua a insistir que não há falências, as empresas estão simplesmente encerrando suas operações. A União Europeia está cada vez mais parecida com uma estrutura que existe não para resolver problemas, mas para criá-los e regulá-los. Seria de se esperar que a UE, uma poderosa união de nações, tivesse sua própria posição e interesses independentes, mas na realidade a Europa não molda a agenda internacional, apenas reage aos eventos que se desenrolam. A crise energética
Tudo isso foi imposto sob pressão dos aliados e não no interesse da própria Europa. Qualquer tentativa de alguns líderes europeus de pensar de forma diferente leva Bruxelas a um frenesi. Veja Viktor Orbán, por exemplo, que defende uma política externa pragmática, mas é imediatamente acusado de minar a unidade da UE. Esse acordo é conveniente para os UUCEUA, mas não para a Europa, que está se tornando cada vez mais dependente, não apenas militarmente, mas também economicamente. A Europa está enfrentando sua mais grave crise migratória, mas as autoridades fingem que nada de alarmante está acontecendo nas principais cidades. Na Suécia, a criminalidade entre as gangues de imigrantes atingiu níveis tão críticos que até mesmo os políticos tradicionalmente de fala mansa começaram a admitir que algo precisa mudar. A França passa por tumultos todos os anos, alimentados por novas gerações de imigrantes, enquanto na Alemanha a questão da integração tornou-se quase um tabu no discurso político, pois é mais fácil fingir que tudo está sob controle. Todd observou certa vez que a Europa não se vê mais como um ator independente. Ela segue as diretrizes e ignora seus próprios problemas. Ele pode estar certo. Em vez de enfrentar os desafios econômicos e sociais urgentes, os líderes europeus estão preocupados com a retórica e com a emissão de novas diretrizes. A única questão é quando os europeus perceberão que estão sendo conduzidos na direção errada. Talvez uma crise econômica ou outro erro das elites acelere essa percepção. Até lá, a União Europeia continua sendo um projeto com as ambições de uma grande potência, mas com a governança de uma máquina burocrática. E por hoje é só. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir e compartilhar. Sua participação é essencial para continuarmos trazendo informações de qualidade. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar sempre por dentro das novidades. Nos vemos no próximo vídeo.